É incrível que se a gente for parar pra analisar, Pokémon, tipo, de vez. Eles dão um cuidado com o world building, que é tipo. Que muitas dessas coisas parece que não é acidente, sabe? Ah, tudo tem um motivo. Eu cresci com Zelda e Mario, então, assim, se tem uma parede que tá esquisita, tem um motivo. Eu vou jogar uma bomba nela, sabe? Tudo tem um porquê. A programação, eles não fizeram um jogo, a programação do jogo foi feita com esse cuidado. Boa noite, pessoas! Estou aqui com Beatriz Rossmander. Eu falei seu Roman Sender. Merda! Como se fala seu sobrenome? Eu estudei tantas vezes! Eu vou Meu ler nome umas é 5 Beatriz vezes. Hormanseder. Roman Seder. Cara, eu tava pensando do jeito certo de falar, aí chega na hora, eu erro. Desculpa. Eu juro que eu me esforcei. Por favor, se apresente. Por que eu te chamei aqui? O que você faz? Eu sou a Beatriz Hormanseder. Eu sou bióloga, paleontóloga e divulgadora científica. Eu sou uma dos jogadores do DLC Ciência, pra quem não conhece, é um canal no YouTube. A gente fala de ciência e videogame. A gente tá de férias agora, querendo ou não, a gente trabalha. Então, em breve a gente volta. Voltando pra minha linha acadêmica, atualmente eu sou doutoranda na UFES, no Espírito Santo. E eu sou especialista em crocodilianos fósseis e atualmente eu trabalho com biomecânica de pterossauros. Então é isso que eu faço. Eu trabalho com os famosos arcossauros. Menos dinossauro. Dinossauro não tem tanta graça. A Beatriz tem um extra. Ela escreveu um artigo que ela pegou os Pokémon, os fósseis que existiam até a época do artigo e comparou com a morfologia das espécies de fósseis que a gente tem, pra gente ter uma noção de quais animais que eles representavam. Então, por mais que algumas coisas novas aconteceram desde aquilo, ela já fez parte da pesquisa aqui antes, então, tipo, nós temos uma pessoa que é formada em paleontologia, pesquisa hoje em dia e é uma fanática por Pokémon. Então é tipo... Gente, a pessoa mais qualificada do que pra isso é impossível. Aliás, uma pergunta importante pra você. A ideia foi que ele seja realmente bem didática. Charmander, Squirtle ou Bulbasaur? Totodile. Caraca! É isso aí. Vamos acabar com a opressão na primeira geração. Dos 3 iniciais, eu prefiro Squirtle porque, não sei, tartaruga, réptil, tudo bem, Bulbasauro e Charmander também, né? São répteis, todos são répteis dessa geração. Mas, não sei, eu gostava da tartaruga, eu queria trabalhar com tartaruga quando era mais nova. Mas aí eu vi que na segunda geração era um jacaré, eu falei, é isso, perdi. Perdi tudo pra ele. Vamos começar pelo mais básico. O que é paleontologia? O que um paleontólogo faz? Definindo paleontologia em poucas... A gente toma muito café, isso é fato, mas acho que todo acadêmico acaba tomando muito café também. Eu aí. Mas é só pra descontrair um pouquinho. Mas paleontologia é toda a ciência que trabalha e estuda organismos ancestrais, ou seus modos de vida, ou resquícios de organismos. Para a gente falar o que é paleontologia, a gente tem que falar o que é um fóssil. Bem resumidamente, vou dar um resumão do resumão. Então, um fóssil nada mais é que um organismo extinto ou o vestígio dele. Isso pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser um micro-organismo, pode ser rastro de moléculas orgânicas, por exemplo, proteínas. A gente tem rastros de proteína, isso a gente conseguiu datar a origem de organismos super antigos, muito antes de dinossauro, muito antes de peixes, muito antes de trilobitas, por causa desses rastros químicos que a gente chama, nada mais do que são registros de que houve vida naquele ambiente, naquele tempo. Então isso que é a paleontologia, é estudo desses organismos, a interação deles e os hábitos que tinham nesse tempo. Então a gente pegando nesse trilho aí, no mundo dos Pokémons, a gente tem os famosos Pokémons fósseis, que a gente acha os fósseis lá e a gente revive eles. Aí a gente vai lá, show, você acabou de reviver uma trilobita, o que você faz? Bota ela pra socar um bicho do dia de hoje, em vez de estudar o comportamento dela. O mundo de Pokémon é selvagem. Então essa ideia de que a gente tem que todas as formas de vida que a gente conhece hoje vieram de um ancestral comum que foi se diversificando.
E essa ideia Exato. aconteceu também no mundo do Pokémon, com o Pokémon Mew. Este lindo gatinho rosa aqui. Que ele em várias fontes de Pokémon é citado como o antecessor de todos os Pokémons. E ele se diversificou em todas as espécies de Pokémons e humanos que a gente deu. Que no mundo do Pokémon, os humanos vieram dos Pokémons. Aí isso é uma discussão inteira. Mas, canonicamente, isso é citado dentro do jogo. É muito bizarro. Eu nem tento brincar com essa discussão, porque ao longo da franquia eles foram mudando, né, de ideia. Tanto que no começo, você vê nos primeiros episódios lá da primeira geração de Pokémon, você vê o Ash cozinhando peixe. Mas não era um Magikarp, era um peixe genérico que o pessoal incluiu. Mas aí depois, ao longo do desenvolvimento da franquia, né, de tudo, eles tiraram os animais que a gente conhece como animais do nosso mundo real da franquia e adicionaram eles comendo os Pokémon sushi. Tanto que é meio estranho, né? Quando você vê, ou é todo mundo vegano, mas aí também tem Pokémon planta. Então, assim, eu não sei. A cadeia alimentar de Pokémon é uma coisa que seria muito curioso de estudar. Né? No Pokémon, a vida começou por Arceus. Né? Acho que é Arceus, né? Porque seria como se fosse com um K. Mas, tipo, vou falar Arceus, porque todo mundo fala Arceus. O Arceus, ele moldou o universo. O Palkia e o Dialga nasceram do próprio tempo. E, a partir daí, eles criaram o Mew. Então, tipo... E o Mew se diferenciou nas outras espécies. Então, tipo... Aí a gente não sabe se alguns lendários são... Que aí, tipo, tinha uma população de Mew, que era todo mundo idêntico, e foi se diferenciando. Por isso que no Pokémon nós temos o mundo fóssil. Porque o Mew não virou os Pokémons modernos, sabe? Ele foi passando por vários estágios, e os fósseis são representantes de Pokémons que viveram dessa era pré-histórica. Então, tipo, tanto que o Mew, o principal que ele é baseado são os fetos de cordados. Que antigamente foi uma das bases que a gente estudou pra entender que os cordados tinham ancestral comum. Que no estágio de feto, tem estágios que são muito parecidos. Como, por exemplo, os seres humanos, muito cedo, têm vestígios de brânquias. Que a gente não tem brânquia, mas ainda tá na nossa formação. Então, como homenagem, colocaram o Mew como esse formato, né? Com essa caudinha aqui, que tipo que o ser humano tem muito inicialmente, acaba rápido. Você queria botar um ponto, o interessante do que você falou da origem ser o Mew, né? Uhum. O Mew nada mais é do que... Eu vejo, né? O que eu vejo, né? Arceus e os outros Pokémon lendários que originaram a Terra no mundo Pokémon, eles, pra mim, eles são fictícios, né? Fictícios, não fictícios, né? Mas como se fosse a idade deles, então não teria uma origem orgânica. Eu tô vendo de forma completamente lógica, né? De origem. Se Mew é a origem de todos os seres vivos, então não tem como ter uma origem biológica antes disso. Então os outros são, não sei, materializações. O Arceus, ele é um ovo que surgiu do nada. Aí ele formou tudo. É uma mistura do Big Bang com o criacionismo. E o Palkia e o Dialga, eles não controlam o tempo. Eles vieram da própria manifestação. É muito metafísica e a gente não tem como discutir isso. Eu nem tento, nem brinco com isso. Uhum. E aí o fato do Mew ser o primeiro também é curioso, porque a gente não tem um Pokémon que é um unicelular, como você falou, de bactérias, né? Que a gente tem a origem da vida com base na origem dos componentes orgânicos, como proteínas, compostos nitrogenados e por aí vai, que foram se juntando e aí formou uma célula. E aí sim, com base na célula, uma bactéria que não tem nem núcleo ainda formado, ela foi se diversificando até toda essa linhagem que a gente tem hoje em dia. Então, o fato de ser um cordado, ou seja, um bicho que tem osso, né, já tá lá na frente na evolução desses unicelulares, já nem invertebrado, é unicelular, é muito louco quando você já bota no mundo Pokémon. Então é aquilo, você tem que tirar tudo que teria antes
do lógico dos seres vivos você tem que tirar quando você vai olhar pra Pokémon. Porque, sim, eu entendo eles fazerem um cordado como o primeiro chamariz, porque, assim, né, ia ficar meio sem graça se você botar uma bactéria como o raro da primeira geração, ia ficar meio zoado. Você tem que olhar um microscópio, assim, pra achar o Pokémon. Ia ficar, não ia dar história, né? Não ia Pokémon 1, Mew contra Mewtwo. Eu não teria chorado no cinema. Poxa, foi uma bactéria. Não teria chorado. Bota Existe um Pokémon que é uma bactéria gigante. Que aí ele via uma célula e depois ele via 2 células. Uma questão dos fósseis do Pokémon foi uma influência direta do Jurassic Park. Deles revivendo os fósseis lá. Que inclusive o fóssil de âmbar o fóssil de âmbar que dá o Aerodactyl é uma referência direta ao Jurassic Park. Que eu acho que esse é o ponto que é legal da gente começar a falar em si dos Pokémons fósseis, né? E até um fato curioso, em 2014 descobriram um gênero novo de pterodáctilos que chamaram de Aerodactyl em homenagem ao Pokémon, porque a pessoa que descobriu era muito fã de Pokémon. É um gênero novo de pterossauro. Porque o pterodáctilo é um gênero. A gente tem que lembrar que é um bicho. Então, mas é do grupo dos pterossauros. Então, Aerodactyl, ele é um tipo de pterossauro, isso? Ok. Exatamente, isso aí. Gente, eu faço pesquisa, mas não tenho como saber tudo. E se lembre, a coisa mais científica que você tem é: quando você não sabe, pergunte pra quem sabe. E admita que você não sabe. Mas é isso. A ciência é construída em conjunto. Eu não sei nada de, sei lá, mamíferos. E se eu precisar disso, eu vou conversar com certeza com alguém que trabalha com mamíferos. A ciência se constrói assim, em conjunto. Então, vamos lá. Na primeira geração, a gente tem o Aerodactyl, que a gente já falou aqui, né? Ele serviu de inspiração para outro pterossauro. Um pterossauro fóssil, né? Real. Que ele é baseado em um pterossauro. É engraçado, né? Foi dar o ciclo, né? Baseado em um pterossauro recebeu um nome. Aí, e nós temos mais 2, que é o Omanite e Omastar, e o Kabuto e o Kabutops. Que aí, quais bichos seriam eles? Kabuto, ele foi baseado em trilobitas, que a gente tem no Paleozoico. Eles foram dos fósseis que ficaram por mais tempo existindo no nosso planeta Terra. Então eles ficaram aí desde 550 milhões de anos até 250 milhões de anos. E aí a gente tem o Omanite e o Omastar, que são cefalópodes, que a gente chama de cefalo de cabeça, pod de pé, ou seja, a cabeça com pezinhos nada mais é do que um polvo ou uma lula. E nesse caso eles tinham conchas nessa época. Então, aí vem essas conchas. Alguns tinham espirais, alguns tinham chifres não, né, perdão. Mas espinhos, desenhos, eles eram super diversos. Os cefalópodes, no geral. O Pokémon pegou essa coisa da gente misturar vários fósseis juntos, e na 8ª geração fez uma piada que tem 4 fósseis que você pode achar. Aí, só que eles estão incompletos. Aí ele te pergunta qual é a cabeça e qual é a cauda. Aí, dependendo, quando ele revive, ele é uma atrocidade que junta 2 partes. É uma boa chamada para os fósseis da 3ª geração, que se não me engano a 2ª não tem. A 3ª tem o Armaldo e o Cradily, que é uma planta e um escorpião, se não me engano, pré-históricos. O Anorite, isso. Eles são os predadores do Trilobita, que são os Anomalocaites. Teve, durante o Paleozoico, no início do surgimento aí dos grupos que deram origem aos insetos, crustáceos e por aí vai, ou seja, os artrópodes, vocês devem lembrar desse termo, talvez, eles teve essa disputa entre trilobitas e anomalocaites. Anomalocaites é um camarão esquisito, um nome que significa mais ou menos isso. Camarão assassino, enfim. Era um grande predador de 70 centímetros. Podia ter maiores também, mas era grande nesse nível pra época. E o interessante deles é que eles tiveram uma corrida armamentista para ver quem desenvolvia o melhor olho para predação ou para fuga. Então, eles tiveram essa coevolução desses 2 grupos nessa evolução dos olhos. Foi bem legal
essa disputa entre eles. E o Lylip e Cradily, que são uma espécie de planta fóssil da época. Esse é um Pokémon que eu tenho birra. Eu tenho birra com esse Pokémon porque ele é planta. Ele é um tipo planta, mas ele não é uma planta. Se a gente for comparar com os bichos que a gente tem hoje em dia. O Lilip e o Cradily, eles são baseados em lírios do mar. O nome pode dar a entender que é planta, mas na verdade ele é um equinoderma. O equinoderma, ele é parente das estrelas do mar e dos ouriços. Tem os espinhozinhos, né? Aqueles espinhos na superfície da pele. Então, os lírios do mar, eles são parentes dos ouriços e das estrelas, pepinos do mar também. Tanto que você consegue ver eles nadando, os lírios do mar nadando na coluna d'água. São vídeos bem legais, inclusive. E eles colocam como planta, me deixa um pouco chateada isso. Eu tenho esse mesmo problema que a minha pesquisa é com fungo e todos os fungos são planta. É tipo, um fungo não podia ser mais diferente de uma planta. Que fada até vai, fada é vago, sabe? Mas tipo... Mas o Paras e o Parasect, que é um crustáceo com Cordyceps nele, Cordyceps, né? O Parasect é quando o Cordyceps toma conta e, tipo, até porque ele fica com os olhos brancos, que aí o Pokémon já vira o fungo. O Fungus e o Amoonguss, que é tem lá o símbolo de uma Pokébola em cima, ele se camufla como item no chão. Que inclusive, é muito legal porque, tipo, isso é um exemplo de coevolução, um animal que se adaptou pra conviver com os seres humanos. E o interessante é que o lírio do mar e o outro bicho lá que você falou, desculpa, meu cérebro não está funcionando, o Anorith e o Armaldo. Eles são seres marinhos e eles são encontrados no deserto, nos jogos respectivos dele. Que é uma coisa legal, que com as mudanças geológicas, os ecossistemas mudam muito. Que é uma coisa que acontece. Às vezes que você encontra um fóssil de dente de tubarão no meio do deserto. Então, tipo, não significa que tem um tubarão que nadou na areia, porque aquele deserto já fez parte do fundo do oceano. Os da quarta geração são o Crânidos e Rampardos, né? E o Sheldon e o Bastion, alguma coisa assim. Eu esqueci total o nome deles. Que é um Pachycephalosauro e um... eu esqueci o nome do outro. Você tá falando de qual? Deu uma picotada aqui. O Rampardos, o bicho com a cabeça dura. O Rampardos é o Não, que Protoceratops? Protoceratops é porque eu li alguém falou Shieldon ali, eu li. Gente, Pachycephalossauro, que é o que tem um domo na cabeça. Isso. Que é o Rampardos, isso. E o pé dele é um... Não é Diacorrex. Nossa, é que tem um bicho no Jurassic World que é um fóssil e que é um híbrido, e eu misturei os dois. Eu tô misturando qual é o híbrido e qual é o dinossauro. Vamos resumir então aqui. O Rampardos e o azul, o Crânidos e o Rampardos, que são aqueles que tem um domo na cabeça, o azulzinho. Eles são... Isso. Eles são os dinossauros que são os Eita, trava-língua agora, hein? Pachycephalosaurus. É aquele que tem o domo na cabeça e ele fica batendo um com a cabeça do outro. São esses. E o legal é que os dois são dinossauros, né? Dessa geração. Sim. Aí o Sheldon, ele é um... O Sheldon e o Bastiodon, eles só são... Ai, nossa senhora, eu sabia. É o tipo Triceratops, só que não tem chifres. O legal é que ele bota o Shieldon, ele bota como Protoceratops, porque exatamente não tem chifre, não tem aquele chifre no meio e esse biquinho. O Arken e o Archaeops, eles são baseados no Archaeopteryx, que eles é um dos dinossauros que a gente define hoje em dia como o ancestor das aves no sentido de desenvolver o voo. Aí, por que a gente... Então, tipo... Tanto que no jogo, a habilidade comum dele é coração fraco. Porque uma adaptação que as aves têm hoje em dia, que esse dinossauro provavelmente não tinha,
vamos reforçar o provavelmente, que ninguém tem acesso ao tecido mole, é que eles não tinham o batimento cardíaco necessário para poder manter voo, porque voo é uma atividade muito taxante energeticamente. Então, tipo assim, tanto que os ossos pneumáticos, eles não só são para tirar o peso do animal, é também uma forma de distribuição de ar mais eficiente para ele. Que inclusive é uma adaptação que os falcões usam os sacos dele e a distribuição pelos ossos pneumáticos para eles poderem fazer mergulhos que eles conseguem ficar, se não me engano, 15 minutos debaixo d'água. Sério, mergulho de falcão é uma coisa linda. E o Archaeopteryx, ele não tinha ainda essas adaptações completas. Então a gente supõe que ele voava por muito pouco tempo. Na sexta geração nós tivemos dois fósseis, que foi o Tyrantum e o Almara e foi o Amara e qual é a evolução? Aurorus, né? Aurorus, Que eles são dinossauros stand-up, né? Tipo, o Tyrantum, ele é um tiranossauro, sem tirar nem pôr. Mas uma coisa interessante é que ele tem aqueles pelinhos nas costas dele. Que aquilo é uma referência que, hoje em dia, a maioria dos dinossauros tiveram penas. Tipo, nem todos tiveram, e nem todos foram penas completas. Que penas completas são como a gente conhece das aves de hoje em dia. A gente sabe que os tiranossauros, se acredita muito que eles, nas costas, em especial na parte dorsal, por volta da coluna dele, ele tinha penas cerdadas. Que parecem pelinhos, são meio... Eu não sei muito explicar bem. Você pode chamar de cerda, ou protopena, também é considerado uma protopena. Não é uma pena propriamente dita, como a gente conhece hoje, tipo de um pombo, de uma ave, aquela pena bonita, nem hack que a gente conhece, mas sim uma projeção que sai ali da escama, da derme da pele desse bicho, e vai atuar aí na regulação térmica, em display, por exemplo, da mesma forma que as aves usam as penas delas. E hoje em dia os dinossauros que tinham penas, eles também usavam ela, seja para proteção de temperatura, ou seja para mostrar, olha, eu sou perigoso, ou para chamar a atenção de uma fêmea, e por aí vai. Então tem essa função aí muito parecida com as penas que a gente conhece hoje em dia. Uhum. E o legal é que ele é chamado do Pokémon Mandíbula, porque o Tiranossauro, ele é um dinossauro que ele é extremamente adaptado para ter uma mordida forte. O plano do Tiranossauro... O plano todo do Tiranossauro qual é a maior cabeça que eu consigo fazer sem prejudicar o resto do corpo. Por isso que os bracinhos são pequenos, porque o peso tá tão concentrado na cabeça que se ele tivesse braços desenvolvidos, o bicho ia pra frente. E é por isso que a cauda dele é muito longa, para compensar isso. E o Amaura, ele é baseado... O outro é o Aurorus. Ele é baseado no Apatossauro, né? Um Apatossauro ou não? Tinha um... Ele especificamente... O Amargasauro. Bem, faz sentido, é o nome. Saurópode, né? Um dinossauro pescoçudo. Exatamente. Esse foi um dos mais fáceis de identificar, primeiro por causa da referência do nome, e em seguida por causa das projeções que ele tem nas costas. Então, calhou. E é legal que você vê a criação dessas novas gerações, você vai acompanhando que eles vão vendo o que vai saindo com a paleontologia atual também. Então, era meio recente a descoberta desse dinossauro lá na Argentina, e acabou se destacando justamente por essas projeções. O bicho realmente tem projeções nas vértebras cervicais dele. Ele tem esses espinhos cervicais muito pirado das costas dele, no pescoço dele, perdão. E aí eles fizeram essa vela aí no Aurorus, que ficou lindo. Eu achei o design desse Pokémon fantástico, inclusive. Sim. Essas cerdas daí seria como alguns répteis têm hoje, que em especial que vivem em deserto, como um radiador de calor. Tipo, pra ele... Porque, tipo... Pode ser. Ele pode servir, sim.
O estegossauro faz isso muito bem com as placas dérmicas dele no dorso, né? Uhum. E a vela dele pra ser a aurora boreal, que aí eles fizeram lá essa brincadeira. Ele é um bicho lindíssimo, é uma pena que pedra e gelo toma fraqueza de absurdamente tudo do jogo. Esse que é o chato de jogar com Pokémon fóssil, que eles são mais... Tadinho, gente. Tadinho. Olha, se alguém tentou fazer os fósseis funcionar, é o Mr. McDays. Pergunta pra ele que ele vai te passar estratégia boa. Diga. Eu quero comentar sobre a geração 7 e falar. Eu quero saber se o pessoal de Pokémon aqui tá safo. Sabe por que não tem Pokémon na 7ª geração? Vocês sabem por que não tem Pokémon na 7ª geração? Mr. McDays tá proibido de responder. Porque ele escreveu boa parte do roteiro. Então, foi muito legal. Foi uma sacada, assim, que me deixou muito feliz e triste ao mesmo tempo. Primeiro que na 7ª geração não tem fóssil nenhum. Porque eu fiquei bem triste, porque a minha felicidade a cada nova geração era descobrir os fósseis que eles usam. E, claro, todos os outros Pokémons, mas são muitos, e enfim. E o mais legal da 7ª geração, e por que não tem? Então, exatamente, ali, botaram a geração 7 em Alola. A Alola se passa em uma ilha. E as rochas dessa ilha é uma ilha vulcânica, não é mesmo? Então as rochas que compõem a geologia local são magmáticas. E assim, 99,9% das vezes, as rochas que preservam fósseis são as sedimentares. E você não vai ter rochas sedimentares em uma ilha vulcânica. Você só vai ter rochas magmáticas que não preservam fóssil. É muito raro. Assim, é mais raro do que, enfim, super raro. Então, eles tiveram esse cuidado de não colocar fóssil no lugar que é impossível ter fóssil, por causa da temperatura e pressão que as rochas magmáticas sofrem, que acabaria destruindo o fóssil que estaria preservado ali. Então, a 7ª geração não tem fóssil, não é porque não tô afim de ter fóssil, é porque realmente tem um motivo científico por trás disso. É incrível que se a gente for parar pra analisar, Pokémon, tipo, eles dão um cuidado com o world building, que é tipo, que muitas dessas coisas parece que não é acidente, sabe? Tudo tem um motivo. Eu cresci com Zelda e Mario, então assim, se tem uma parede que tá esquisita, tem um motivo. Eu vou jogar uma bomba nela, sabe? Tudo tem um porquê. A programação, eles não fizeram um jogo, a programação do jogo foi feita com esse cuidado. Então, tipo, finalmente nós falamos de todos os fósseis. Só que isso não significa que acabou os Pokémons pré-históricos. Porque na 4ª geração, eles adicionaram um novo método de evolução, que era você botando Ancient Power, que fazia os bichos regredirem para suas formas ancestrais. Então, o Yana, ele poderia virar Yanmega, porque quando a taxa de oxigênio na Terra era muito maior. Que isso significa duas coisas. A primeira, mais importante, mais oxigênio você pode ter um sistema de respiração horrível, que é o que os insetos têm, e um exoesqueleto horrível para te sustentar, que diminui a pressão do ar em cima de você, porque o oxigênio é mais leve do que o nitrogênio, que é presente hoje em dia, que permitia ter libélulas de 2 metros. E isso o Yanmega é. E tipo, eu adoro libélulas. Libélulas são bichos muito fofinhos, muito bonitinhos, mas se eu visse uma de 2 metros, eu ia ficar aterrorizado. E o Yanmega é uma representação de uma dessas. É a Mega Neura que a gente conhece, a libélula fóssil gigante. Olha, até o nome é uma referência, né? E o Piloswine vira Mamoswine, que embora mamutes deram os elefantes modernos e os suínos não tem nada a ver com os mamutes. Licença poética. Licença poética. É porque, tipo, se você não sabe onde fica a tromba do bicho, tipo, você coloca um olho, se você acha que é um humano, e você coloca um focinho se você acha que é um porco. É porque, eu acho que eles devem ter achado que, tipo, que tinha lá aquelas presas, sabe? Que é parecido com o javali, né? A gente tem isso em javalis, por exemplo. Essas presas. Sim. Aí eles devem ter tomado a liberdade poética. E tem eu acho que eles perderam uma baita de uma oportunidade de colocar, em vez de um mamute, um Hell Pig.
que, pra quem conhece, aqueles porcos infernais, que eram porcos de 2 metros de altura, que eram extremamente carnívoros, que conviveram no Paleógeno. Então, assim, perderam a oportunidade de botar um bicho muito irado na franquia. Então, tipo... Aí tem mais alguns detalhes, né? Tipo, Pokémon continua com a evolução darwiniana, porque nós agora temos formas regionais, que são espécies que mais recentemente divergiram. É uma especialização, né? Rolou uma biogeografia ali, ou seja, as comunidades da espécie foram divididas. Por exemplo, em Alola é muito bem claro isso, porque tem as formas em Alola. Então, eles não puderam se reproduzir. Esse bicho, por exemplo, os animais continentais, a gente bota um Vulpix aí. Um Vulpix continental não se reproduziu com esse Vulpix que estava na ilha. Passou muito tempo e aquele Vulpix acabou sofrendo uma mutação específica que deixou ele de gelo. Sim. Beleza. Pokémon. E aquilo que você falou do Agron e o Tiranitar, eles são dois que com certeza foram influenciados, a inspiração deles em bichos fósseis. Mas com certeza tem vários outros ali que também tiveram uma influência, até porque a paleontologia, os bichos que a gente não viu, né, que já foram extintos, eles são fonte de inspiração para diversos mecanismos da cultura pop, revistas, desenhos, jogos, filmes e por aí vai. Então eles estão ali influenciando o Yoshi. Poxa, vamos falar uma coisa mais clássica do que o Yoshi, que é um dinossauro. Então, assim, ele não é considerado um fóssil, né, no universo do Mario, mas ele é um dinossauro. Então, a paleontologia sempre inspirou muito a cultura pop, justamente por ser um bicho que você... desconhecido, esquisito, né? E aí os mitos grego, romano, egípcios estão aí pra provar isso também. Sim, inclusive, tipo... eu lembrei, o Lapras, ele é baseado no monstro do Lago Ness, né? Que é baseado no plesiosauro. É uma história muito louca, o monstro do Lago Ness, porque, tipo, muita gente acha que aquela imagem famosa, do pescoço pra fora, muita gente acha que é um pênis de baleia. Eu já ouvi isso também. Só que que é muito mais provável, inclusive. Que é muito mais provável. Então, tipo... aí, só que o pessoal depois foi tentar cientificar o treco, aí inventaram que é um plesiosauro. E, tipo, que tem um plesiosauro que mora num lago. Mas é completamente impossível ele ser um plesiosauro por causa das características ósseas do plesiosauro. Os plesiosauros, eles são impossíveis. Biomecanicamente é impossível o plesiosauro ter aquele pescocinho assim, em forma de S para fora. Porque as vértebras cervicais dele não permitem chapadas. Então ele obrigatoriamente tem que ter o pescoço comprido e jogado para frente. Ele não consegue levantar a cabeça igual o Lapras faz. Eu fico imaginando que eu preciso de um Pokémon para me ajudar numa escavação. Então, assim, eu acho que seria sensacional eu ter Pokémon na vida real, porque me ajudaria muito no meu trabalho. Mas uma coisa que eu faço, surtos, né, que a gente faz, assim, pensando no chuveiro, às vezes, é que se a gente tivesse dobra de terra, tipo Avatar, eu faria preparações de fósseis no estalar de dedos, assim, e eu podia montar tudo também. Todos os dinossauros poderiam ser montados com dobra de terra, super. Enfim, eu ficava surtando assim, imagina. Se tivesse dobra de pedra pra ajudar no meu trabalho, meu Deus do céu. Pô, você tem um Excadrill ali, tipo... Tá ligado? Tipo, vá lá, cava. Conseguiu um dos maiores erros que teria entre Pokémons biologicamente falando. O maior pra mim é evolução linear. Acho que esse é o pior. Tipo, de um bicho virar outro, né? Mas não tem como fugir muito. Mas sei lá... Um bicho nada a ver virar outro, tipo o Mamoswine, você virar um mamute e vir de um porco. Sei lá. Tipo, evolução é mais metamorfose, tá ligado? Tipo, até porque tem coisa que é literal, o girino virando sapo, larva virando mariposa. Eles são uma releitura da realidade. A gente tem que ver dessa forma. Não tem muito como colocar numa escala que é mais preciso, o que é mais preciso cientificamente. É tudo releitura e eles usam detalhes da nossa realidade para criar esse mundo digital. Sim. Monstrinho de bolso.
Pica-pau que vira tucano. No caso dele, é porque, tipo, ele aumenta o calibre da arma, não é por causa das espécies. Então, tipo... Porque, tipo, se a gente for botar a lógica do nosso mundo, já acaba que, tipo... Sabe, nós não... nós temos animais que geram eletricidade? Sim, mas, porra, invocar um trovão ou um bicho que invoca um tsunami é um pulo lógico muito grande, sabe? Se eles fossem seguir tudo ao pé da letra, os moldes reais, a gente não ia ter essa franquia super famosa que a gente tem hoje, que é uma das franquias que mais rende dinheiro no mundo. Como eu falei numa live quarta-feira, pensa em qualquer objeto, vai ter um tipo Pokémon. Então, se você tem uma mochila, vai ter uma mochila do Pikachu. Se você tem uma coberta, uma caneca, uma toalha, e por aí vai. Tudo vai ter alguma versão Pokémon, seja qual for. Então, ela fez sucesso e não foi à toa, porque ela soube pegar o que era interessante do mundo real e adaptar para esse mundo fantasioso. Porque, querendo ou não, é muito mais legal você viver no mundo fantasioso do que na realidade, não é mesmo? Sim. E, tipo assim, eu acho que eles pegaram um ponto bem legal, porque, tipo assim, cara, a maioria dessas coisas eu não posso aplicar diretamente, ia ter isso. Tirarem de inspirações da nossa biologia, sabe? Porque, cara, por exemplo, o Relicanth... existiu o Relicanth, existiu os Pokémons fósseis, por mais que a Margosaurus não tivessem auroras boreais e nem pudessem fazer congelamento instantâneo, a gente sabe o que é um Amargossauro, porque a gente pode dar uma olhada... da onde que veio a Maura, sabe? Eu acho que isso tem um valor educativo muito legal. Porque eu acho que é um balanço que deixa divertido, que afinal o jogo tem que ser divertido, porque imagina se ele fosse... um Apatossauro! Você manda ele bater, mas o cérebro dele é tão pequeno que ele não consegue obedecer ordens. É melhor, o jogo é divertido. E, tipo, com os fatos que eles fazem, eu já consegui em live discutir sobre, tipo, como o Sharpedo, ele pega a anatomia de um torpedo e de um tubarão e mistura, sabe? Eu já consegui explicar. Nessa live eu consegui explicar sobre paleontologia, então eu acho que no final das contas, ele fez o melhor possível para as pessoas que quiserem aprender e divulgadores que nem eu. Dele. Exatamente. Ele fez o papel dele. Tanto que a conclusão do artigo da Beatriz foi que nós podemos usar os Pokémons fósseis como uma forma de ampliar o conhecimento de paleontologia. Muita gente talvez não tenha gostado tanto da abordagem do Jurassic Park e é mais a criança reservada que foi jogar o Pokémon. E por causa disso sabe o que é um pterodátilo. Eu não teria me tornado paleontóloga se não fosse Jurassic Park, por exemplo. Eu fui fissurada em répteis por causa do Jurassic Park. E pra Nintendo também, com o Bowser. Eu adoro o Bowser. Sei lá, longa data. É um dos meus melhores amigos. Eu acho que isso aí até faz parte da minha ideia do canal, porque eu tenho as conversas sérias com cientistas, sabe? Mas eu mostro que eu ainda sou um nerd fissurado... ainda sou um cara fissurado por cultura pop, jogos, sabe? E vocês estão me vendo aqui jogando com vocês, sabe? Então, tipo, eu acho que canais que nem esse, da LC Ciência, é aquela ideia que o cientista é uma pessoa que nem a gente, com sonhos e esperanças, e não é aquele cara que fica na torre dele isolado, tipo, e gritando Eureka. Na verdade, a gente fala, puta que pariu, o experimento contaminou. Qual é o trabalho do paleontólogo? É tipo assim, o paleontólogo é aquela pessoa que diz onde tipo, eu vou cavar aqui e vou achar um fóssil. Você é mais de tipo de olhar o fóssil e tentar comparar a anatomia, entender comportamento. O que você faz mais na sua pesquisa hoje em dia? O paleontólogo ele pode atuar em diversas áreas, né? Dentro da paleontologia. Durante a graduação e mestrado eu trabalhava com sistemática, então eu trabalhava exatamente com essa parte da identificação do material. Eu trabalhava com crocodilo. Trabalhei com crocodilos
na graduação, no mestrado, tanto que eu virei especialista no grupo. E agora, então eu trabalho com sistemática. Então eu trabalhava muito com coleções. Eu cheguei aí para campo, sim, coletar, mas não coleta para pro meu projeto, até porque fazer uma coleta pro seu projeto, seja graduação, mestrado, doutorado, ela demanda muito tempo. Então você tem que ir para campo, então nisso é tipo um mês em campo, às vezes uma semana, um mês. E depois disso você tem que levar o fóssil pro laboratório e preparar esse fóssil, que ele não vem bonitinho. Ele vem num bloco gigantesco, coberto de gesso, que aí ele fica bonitinho, né, sem quebrar. Aí você leva isso pro laboratório, abre o gesso e tem que tirar toda aquela rocha para expor a matéria, o fóssil, né? Então isso pode demorar meses, isso pode demorar anos, dependendo do fóssil. Então, por isso que mestrados, doutorados e doutorado é mais fácil, porque é mais tempo, são 4 anos. Mas graduação e mestrado é muito difícil você fazer uma coleta pro seu campo. A menos que você já tenha esse material coletado ou depositado em coleções. No meu caso, eu trabalhava com material de coleções, eu trabalhava no Museu Nacional, fiz mestrado lá, e aí eu trabalhava com bichos da coleção. E fui ver coleções em outros países para comparar com esse jacaré que eu estava trabalhando aqui lá no Rio de Janeiro. E agora no doutorado eu trabalho com biomecânica de pterossauro. E aí eu troquei o projeto e comecei a trabalhar com pterossauro. Minha orientadora propôs uma ideia e basicamente toda a minha tese vai ser feita na frente do computador. Então eu não vou ver material fossilífero em momento algum fisicamente, né, o material em si. Mas eu vou trabalhar com tomografias que foram feitas desses materiais e processar esses dados no computador. Da mesma forma, o que é muito legal, que acabei juntando as duas maiores paixões da minha vida, que é videogame e paleontologia. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou usar o Blender, que é um software que o pessoal usa para fazer modelos de personagens, né, de jogos de videogame. Então, eu vou usar o Blender, por exemplo, para modelar esses modelos biomecânicos e ver a locomoção dos pterossauros com base nos cálculos, nas análises que eu vou fazer em cima disso. Então, eu faço isso. É isso que eu tô fazendo. Nossa, cara, é muito da hora. Bem, eu queria... Então, eu acho que é hora da gente ir pros finalmente, né? Porque a gente falou pra caramba e eu acho que a gente conseguiu falar basicamente tudo que a gente podia falar sobre o assunto. Então, tipo... Primeiro, Beatriz, muito obrigado por dedicar esse tempo pra conversar com a gente. Eu sei que você adora paleontologia, adora Pokémon, mas ainda assim é um tempinho que você podia estar fazendo literal qualquer outra coisa. E você trouxe a gente com bastante conhecimento aqui. E eu tenho certeza que o chat aprendeu bastante coisa nova. E eu aprendi também, pesquisando sobre isso, sabe? Então, tipo, agradeço demais você participar aqui. Tem alguma coisa que você quer deixar, tipo, no final? Você gostou da experiência, tipo... Foi divertido, é sempre legal falar de paleontologia e de forma descontraída. Eu acho que você está fazendo um bom trabalho em abrir esse espaço pra gente, como cientista, debater isso e conversar de forma tranquila, que eu acho que a gente tá precisando disso, de falar de ciência de forma... como se fosse uma mesa de bar mesmo, que todos os lugares são locais de falar de ciência. Vocês me acham, minha DM aberta no Twitter, então quem tiver uma dúvida, qualquer coisa, contato. Eu deixei meu link aí, com vários links, o link dos links aí, no chat. O jogo, inclusive, alguém perguntou do jogo, o jogo tá nesse link também, eu deixei lá também, vocês acham lá. E é isso, qualquer coisa eu tô à disposição, vocês... já me conhecem, já é de casa. Então, muito obrigado a todo mundo que participou hoje. Pessoal que seguiu, sejam bem-vindos. E eu vejo vocês de novo aqui na terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, gente.